Neste vídeo, você vai acompanhar a saga de todos os filmes, originais e paralelos, que envolve o universo Invocação do Mal. Além disso, making off e os segredos dos bastidores com curiosidades inéditas. Se você é uma pessoa que se impressiona fácil, é melhor assistir na companhia de alguém, pois iremos apresentar imagens reais feitas pelo casal Warren, em alguns dos seus casos jamais vistos antes. Tonight we're going to speak of a fascinating case that happened right here in Connecticut. The Brookfield Demon Murder Case. Os filmes apresentam uma dramatização de casos reais baseados na vida de Ed e Lorraine Warren. Trying to help, but recognized it as a case of possession. He told me that he was very leery of becoming involved in this case. A série principal segue suas tentativas de ajudar pessoas que se encontram assombradas ou mesmo possuídas por espíritos demoníacos, enquanto os filmes derivados focalizam as origens de algumas das entidades que os Warrens encontraram. O primeiro filme da saga foi Invocação do Mal, de 2013, seguido por Annabelle, em 2014, Invocação do Mal 2, de 2016, Annabelle 2, A Criação do Mal, de 2017, A Freira, de 2018, Annabelle 3, De Volta para Casa, de 2019 e Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, de 2021. Os filmes estão escritos, dirigidos e produzidos por diferentes cineastas, mas um que se destaca por ter participado de todos os filmes é o diretor, produtor e roteirista James Wan. A franquia também se envolveu em algumas ações judiciais, onde destaca-se a abertura de um processo de 900 milhões de dólares feito por Gerald Peter, autor de um livro sobre os Warren chamado Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais, de 1980, onde esse alegava que tinha os direitos exclusivos da história dos Warrens e que tinha sido ilegalmente roubado pelos estúdios e produtores. No entanto, a Warner Bros. Resolveu o processo, revelando que Tony DeRosa Ground, o produtor do filme original, era o mentor por trás do processo. A franquia atualmente conta com 7 filmes que provaram ser bem-sucedidos nas bilheterias, com ganhos combinados de mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo, fazendo com que o universo de Invocação do Mal se tornasse, até o momento, a franquia de horror de maior bilheteria da história, como também a primeira a passar a marca de 1 bilhão de dólares e a única até o momento a alcançar a marca de 2 bilhões, e a 31ª maior franquia de todos os tempos. O desenvolvimento começou há mais de 20 anos antes da estreia do primeiro filme, quando Ed Warren gravou uma fita da entrevista original de Lorraine com Carrie Perron para o produtor Tony DeRosa Ground, que fez uma gravação de Warren reproduzindo a fita e a discussão subsequente. The owner says, "Do you and your family a favor, Roger." He says, "Keep the lights on in this house at night." From day one, there was a heaviness and there was a scariness. A couple of days later, it came back to me and I had an idea that something was wrong. Things began to happen in the house. I had gone to bed. I opened my eyes. The apparition started to come down to me. No final da fita, Warren disse a DeRosa Ground, abre aspas, "Se não pudermos fazer isso em um filme, não sei o que podemos", fecha aspas. Então descreveu sua visão do filme para Ed. DeRosa Ground escreveu o roteiro original e intitulou o projeto Invocação do Mal. Por quase 14 anos, ele tentou fazer o filme, mas sem sucesso. Ele originalmente conseguiu um acordo para fazer o filme na Cold Circle Films, a produtora por trás de Evocando Espíritos. Mas um contrato não pôde ser finalizado e o acordo foi cancelado. DeRosa Ground, aliado ao produtor Peter Safran e aos irmãos Chad Hayes e Carrie Hayes, foram convocados para refinar o roteiro. Usando o tratamento de DeRosa Ground e a fita de Ed Warren, os irmãos Chad e Carrie Hayes mudaram o ponto de vista da história da família Perron para os dos Warrens. Os irmãos entrevistaram Lorraine Warren muitas vezes pelo telefone para esclarecer detalhes. Em meados de 2009, a propriedade tornou-se alvo de uma guerra de 6 estúdios de licitação
que levou o filme a Summit Entertainment. No entanto, The Rosa Ground e o estúdio Summit Entertainment não puderam concluir a transação e o filme encontrou em reviravolta. The Rosa Ground se reconectou com a New Line Cinema, que havia perdido na guerra de lances iniciais, e o estúdio finalmente pegou o filme. Em 11 de novembro de 2009, foi feito um acordo entre os estúdios da New Line e a Evergreen Media Group. We waited 30 years to tell our story, because 30 years ago, the world was not prepared for this. Diante dos filmes originais e paralelos, que envolve todo o universo de Invocação do Mal, é importante você saber que existe uma ordem cronológica para cada filme. A linha do tempo de uma história para outra acontece entre 1952 e 1981, sendo com A Freira em primeiro lugar, seguido por Annabelle, A Criação do Mal, Annabelle 1, Invocação do Mal, Annabelle 3, De Volta para Casa, A Maldição de Chorona, Invocação do Mal 2 e, por último, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Embora a história principal em Annabelle, A Criação do Mal, ocorra em 1955 e vai até 1967, o filme em si inclui sequências de flashback de 1943. Vale destacar que a cena final de A Freira ocorre em 1971. Então vamos lá, seguindo a ordem cronológica. Callahan's here. Em 15 de junho de 2016, foi relatado que um filme spin-off intitulado A Freira, com a personagem possuída pela criatura maligna Valak, estava em desenvolvimento com o co-escritor de Invocação do Mal. Os produtores James Wan e Safran se prepararam para produzir o projeto. Em fevereiro de 2017, foi anunciado que Corin Hard assinou o contrato para dirigir o filme. O enredo do filme segue uma freira, um padre e um noviço enquanto investigam um segredo profano e confrontam uma força malévola na forma de uma freira demoníaca. As filmagens começaram em maio de 2017 em Bucareste, na Romênia. Em 12 de agosto de 2017, James Wan discutiu a possibilidade de uma sequência de A Freira e qual seria o enredo. Abre aspas. Eu sei onde potencialmente, se a Freira der certo, para onde a Freira 2 poderia levar e como isso se relaciona com a história de Lorraine, que nós montamos com os dois primeiros Invocação do Mal. E fazemos tudo entrar em um círculo completo. Fecha aspas. I'm reading the script and it's like set in the mountains of Romania in a castle, and it's sort of like a classic horror movie, classic gothic horror movie. He treated very seriously, and he did cover me in holy water and splash me in the face, which I thought was quite surprising and hopefully protected me. O filme foi lançado em 7 de setembro de 2018, tendo arrecadado mais de 365,5 milhões em todo o mundo, a partir de um orçamento de apenas 22 milhões, se tornando o maior filme da franquia em bilheteria mundial, ultrapassando Invocação do Mal 2. Em outubro de 2015, foi confirmado que uma sequência de Annabelle estava em desenvolvimento. Mais tarde, foi revelado que o filme seria uma origem em vez de uma continuação. As filmagens começaram em junho de 2016, em Los Angeles. Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um assustador demônio do passado, Annabelle. Que foi uma criação do artesão. O filme foi lançado mundialmente em 11 de agosto de 2017. This being a period piece and within that universe inspired me to really look at sort of older movies, how they were shot, and com sucesso crítico e comercial, a maioria dos críticos considerou Annabelle, Criação do Mal, uma grande melhoria em relação ao seu antecessor, tendo arrecadado mais de 306,5 milhões em todo o mundo a partir de um orçamento de apenas 15 milhões.
Em janeiro de 2012, James Wan foi confirmado como diretor de um filme intitulado Os Arquivos de Warren. Depois veio a se chamar Invocação do Mal, centrando-se nas aventuras da vida real de Ed e Lorraine Warren. A produção começou em fevereiro de 2012 e as cenas foram filmadas em ordem cronológica. O filme focou-se no caso dos Warrens em 1971, no qual eles investigaram a maldição de uma bruxa em uma fazenda de Harrisville. And so James and I had a creative conversation. At the end of it, I said, if Patrick's in, I'm in. And I opened my computer and there was these claw marks across the last day after we got back, flew home from North Carolina where we filmed, and the next morning I woke up in my own bed and the same claw marks appeared on my thigh. You have to quote. You have to have some holy water. I was cool with it. I did my own holy water. You know what I mean? I really do. I felt fortified by my own faith. Yes. And my prayers were enough to kind of just dissipate whatever that thing that was trying to scare me, you know, intimidate you. Yeah. And they do. Yeah. And they do. Definitely, they do. Invocação do Mal foi lançada em 19 de julho de 2013 nos Estados Unidos, com críticas positivas e sucesso crítico, arrecadando mais de 319,4 milhões em todo o mundo, com um orçamento de 20 milhões de dólares, e se tornando um dos filmes de terror mais lucrativos da história. First day, we fell in love with the house. The owner says, do you and your family a favor, Roger. He says, keep the lights on in this house at night. From day one, there was a heaviness and there was a scariness. A couple of days later, it came back to me and I had an idea that something was wrong. Started to see multiple spirits in the house. I had gone to bed. I opened my eyes. The apparition started to come down to me. We waited 30 years to tell our story. Because 30 years ago, the world was not prepared for this. Nice doll. That's what you think. Annabelle is the beacon for other spirits. Durante o evento da Comic Con em San Diego de 2018, James Wan e Safran revelaram que o filme seria montado após os eventos de Annabelle e se focaria na boneca depois que ela foi mantida na caixa de vidro no Museu dos Warrens. This is the worst thing in here, is that doll. You have to conjure the spirits in order to get him there. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 26 de junho de 2019 e arrecadou mais de 228,5 milhões mundialmente, tornando-se o filme menos rentável da saga Annabelle. Em outubro de 2017, foi anunciado que James Wan estava produzindo um filme de terror dirigido por Michael Chaves, que na época era intitulado A Criança. Em julho de 2018, o filme foi renomeado para A Maldição de Chorona. Embora comercializado como um filme independente, ele é ambientado no universo Invocação do Mal, com Tony Amendola reprisando seu papel de Annabelle como Padre Pérez. Father, can you help us? O personagem da direção, a família que está sendo atormentada pelo espírito maligno e relaciona a assombração às suas experiências com a entidade demoníaca ligada à boneca. A Maldição de Chorona estreou em 15 de março de 2019, com críticas mistas. O filme foi lançado mundialmente em 19 de abril de 2019 e arrecadou mais de 122 milhões em todo o mundo, a partir de um orçamento de apenas 9 milhões, tornando-se o filme menos rentável de todo o universo de Invocação do Mal. And you will come for them. Who? La Llorona. Um espírito opressor tentará obrigá-la a cometer o pecado supremo.
Em junho de 2013, após o lançamento do primeiro Invocação do Mal, foi relatado que a New Line Cinema já estava desenvolvendo uma sequência. Em 21 de outubro, foi anunciado que James Wan voltaria para dirigir a sequência e faria sua primeira contribuição como escritor na franquia. O filme focou-se no caso do Fantasma de Enfield, em Londres, em 1977, enquanto referenciava brevemente os eventos que inspiraram terror em Amityville. Estão chamando de Amityville da Inglaterra. O filme foi lançado em 10 de junho de 2016, nos Estados Unidos, e recebeu críticas positivas tanto da crítica quanto do público. Alguns concordaram que o filme era muito superior às outras sequências de terror, enquanto outros debatiam se o filme havia superado seu antecessor em qualidade. Confirmando ser igualmente bem-sucedido para a primeira entrada na série, o filme se tornou uma adição lucrativa à franquia, tendo arrecadado mais de 320,3 milhões em todo o mundo a partir de um orçamento de 40 milhões, se tornando o segundo filme de horror de maior bilheteria de todos os tempos, seguindo O Exorcista. Você vai morrer. Durante as especulações se ainda teria um terceiro filme de Invocação do Mal, James Wan declarou, abre aspas, pode haver muito mais filmes de Invocação do Mal, porque os Warrens têm tantas histórias, fecha aspas. Os roteiristas também manifestaram interesse em trabalhar em uma história para dar uma outra sequência. No entanto, James Wan afirmou que ele pode ser incapaz de dirigir o terceiro filme, devido a seus compromissos com outros projetos. James, mais tarde, afirmou que uma sequência poderia incluir um lobisomem, dizendo, abre aspas, talvez possamos fazê-lo como o clássico Um Lobisomem Americano em Londres. Isso seria incrível. Os Warren se depararam com uma história de O Cão dos Baskervilles. Seria incrível. Fecha aspas. Em maio de 2017, o produtor Safran comentou sobre a impossibilidade de um terceiro filme de Casa Assombrada. Em junho de 2017, foi anunciado que um terceiro filme estava em desenvolvimento, com o co-escritor de Invocação do Mal 2, contratado para escrever o roteiro do terceiro filme. Em agosto de 2017, James Wan disse à revista Entertainment Week que os cineastas, abre aspas, têm trabalhado duro em Invocação do Mal 3 e estamos trabalhando no roteiro e ainda assim nos preparando. Queremos que o roteiro esteja em um lugar realmente bom. Com quantas pessoas amaram os dois primeiros filmes, eu não quero me apressar para o terceiro, se possível. Fecha aspas. But I can see things that your people can't. Em setembro de 2018, o produtor Peter Safran afirmou que o roteiro estava quase pronto e que a produção começaria em algum momento do ano de 2019. O lançamento do filme estava programado para 11 de setembro de 2020. Porém, em julho de 2020, a Warner Bros. Adiou o filme para 4 de junho de 2021, devido à pandemia do Covid-19. In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is his child. Wake him out of it. Lock him up. Do something. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get out. Get away from my son. No! I'm your mother. David. Wake up. Get up. Yes, David. He's the Holy Mommy loves you. Mommy loves you. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up. He's a damn Just get up. My God, get up.